As pessoas estão discutindo o processo político da cidade e isso é muito bom, né? Ontem falamos aqui da existência da candidatura do Aliel Machado pela esquerda, da candidatura do ex-deputado empresário Márcio Paulic, candidato dele mesmo, porque ele politicamente falando, é um navio sem bandeira, e que há um espaço muito grande aí para o candidato da direita. E aí houve uma discussão e tal, né? E é importante dizer aqui que o Márcio Paulic, ele precisa primeiro mergulhar dentro dele próprio, politicamente falando. É um empresário de respeito, um líder empresarial. Politicamente falando, ele não tem expressão nenhuma, porque o político que não tem posição não tem respeito, não merece o respeito das pessoas. Ele foi um deputado que se dizia independente. Então, o bloco do governo se reunia, a bancada do governo se reunia e não convidava o Márcio porque ele era independente, não confiava nele. O bloco da oposição se reunia e não convidava o Márcio porque o Márcio era independente. Independente é quem não precisa, em política, é quem não precisa do governo, diferentemente do Márcio. O governador vinha aqui, o Beto Richa, o irmão do Beto, o famoso Pepe, e lá estava o Márcio tirando fotografia com eles. Mas que independência é essa então? Não é? Então, o Márcio, ele primeiro precisa se definir politicamente falando, porque empresário, filiado e presidente do Solidariedade no Paraná não faz sentido. A menos que ele defenda, então, a bandeira da volta do imposto sindical. Eis a grande verdade, né? Porque o Márcio, na política, ele quer ser dono do partido político. Ele confunde a política com a vida empresarial. Então ele quer que o partido político seja um departamento do mercado móveis. E não é assim, né? Não é assim que funciona. Muito bem. Em um outro espaço, eu vi o jornalista Reinaldo Carneiro colocando a candidatura do Pedro Vosgrau e pedindo opinião das pessoas. O Pedro Vosgrau pertence ao passado. O Pedro Vosgrau fez um bom primeiro governo, né? E daí o segundo governo mais ou menos e o terceiro horrível. Os dois últimos governos do Pedro desmereceram o conceito que ele construiu no primeiro governo. E ele voltou para a política com um discurso que ele não cumpriu. Ele dizia que ele estava voltando por causa da saúde, porque ele queria melhorar a saúde. Lembram que ele chegou a falar em as pessoas poderem marcar hora para ser atendido pelo SUS? Porque em Pato Branco tem esse sistema. E ele quis implantar aqui, ficou no discurso, né? As obras do segundo governo, ele não terminou no terceiro. Olha aquela história daquele ginásio. Como pode alguém, empresário como Pedro, construir aquele ginásio naquele local lá, né? Próximo ali da aviação Campos Gerais, ali na Avenida dos Vereadores, naquela localização. Aquilo é uma estupidez que não tem tamanho. A piscina, ali o ginásio dos deficientes, que fizeram uma piscina e não tinha como entrar na piscina. O restaurante popular que levou 4 anos para ser feito, né? Não, então o Pedro pertence ao passado, né? O Pedro não, os dois últimos governos não o recomendam para uma nova candidatura. Até porque o Pedro, partidariamente falando também, ele vai aonde convém. Agora ele está no PP, né? Ele está no PP porque era do Ricardo Barros, o Ricardo Barros estava aqui em Ponta Grossa e daqui a pouco ele se reuniu com o pessoal e entrou no PP, né? Então, as pessoas estão discutindo, interessante discutir, é importante, e que surge um nome novo aí nessa avenida que tem da candidatura da direita. E amanhã, aliás, nós vamos ter uma entrevista aqui com o pessoal que está coordenando a implantação do Aliança pelo Brasil, o partido do presidente Jair Bolsonaro.